Mateus 16, a partir do versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? A nossa tradução, ela vem como igreja, mas no original ela foi escrito como eclésia, não é igreja. E eclésia, nós vamos ver na história romana, quando o Império Romano dominava uma nação ou uma cidade, eles queriam que aquele povo daquela cidade amasse o rei, o imperador romano. Ele olhava para aquele testemunho e queriam ser romanos. Então o que o rei fazia? Como ele dominou, foi lá e matou o rei que existia, entrou lá e falou assim: agora eu vou colocar uma nova lei. O povo não aceitava. Mas o rei fazia isso, ele colocava as leis de Roma, só que para que o povo olhasse e começasse a se interessar, a desejar aquele rei, aquelas normas, aquilo lá, o que ele fazia? Ele selecionava lá em Roma um grupo de pessoas, professores, pessoas comerciantes, pessoas de uma certa posição social, pessoas que realmente entendiam o que era servir a Roma, e mandava para aquela região, para aquela cidade. Eram mais ou menos umas 300 famílias que eram mandadas para instalar-se naquela cidade. Por quê? Porque o estilo de vida delas iriam mostrar para as pessoas, para os vizinhos, que o rei é bom, que as leis de Roma eram boas, que o rei favorecia aqueles que andavam segundo a lei de Roma. Então o que o rei fazia era isso, é pegar aquele grupo de pessoas e inserir ela no meio de uma sociedade que ele não tinha domínio. E aqui, quando nós vemos assim, Jesus estava dizendo assim, ó, em cima dessa revelação, eu vou levantar a minha eclésia. Então Jesus estava dizendo assim, ó, que em cima da revelação, que ele era o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que havia de criar, trazer um reino que não é da terra, mas um reino eterno, um reino poderoso. Ele precisaria levantar pessoas ou cidadãos de todas as classes. Para quê? Para influenciar as pessoas ao seu redor. Porque Jesus, ele nunca falou para as pessoas assim, ó, olha, você precisa resetar sua mente. Hoje nós sabemos, se falar assim que a gente precisa resetar a mente, quer dizer, eu preciso tirar aqueles padrões antigos e colocar um padrão novo. Eu preciso tirar um programa velho e colocar um programa novo. Nós entendemos isso. Só que naquela época não tinha computador. Naquela época não se falava disso. Então como que Jesus ia falar um negócio para aquele povo que eles não entendiam? Então Jesus sempre falou, você pode olhar parábolas, as ordens que ele dava, os mandamentos que ele instruía, era tudo baseado naquilo que eles conheciam.
O semeador saiu e vai semear. Quem é a semente? A semente é a palavra. O semeador sou eu. Então assim, ele está falando de algo que o pessoal sabia. Então aqui Jesus está fazendo a mesma coisa. Ele está pegando o que tem aqui que todo mundo conhece. Por que ele está fazendo isso? Porque Israel foi tomado por Roma. E Roma já fez isso. Roma pegou lá o grupo de pessoas, mandou para Jerusalém para propagar, influenciar as pessoas de Jerusalém a amar e respeitar Roma. Então Jesus estava dizendo assim, olha, eu vou instituir a minha igreja, eu vou trazer um grupo de pessoas que vão carregar a minha glória e vão manifestá-la no meio de Limeira. Então é isso que Jesus estava dizendo. Eu vou instaurar a igreja. A igreja, nós entendemos como sendo um templo, um lugar. E desde a antiguidade se vem falando que isso aqui é igreja. Isso aqui é igreja, microfone, cadeira, as pessoas reunidas. Para tirar, porque isso é a artimanha de Satanás, para tirar a visão do homem de Deus. Quando Jesus veio, ele falou assim, olha, o reino de Deus não vai estar lá e não vai estar acolá. O reino de Deus vai estar dentro de vocês. Ele está dizendo então que nós somos a igreja, ou nós somos o templo do Espírito de Deus. Como nós já vimos nas aulas anteriores, Deus tinha um projeto de manifestar a glória, mas ele precisava de um vaso. Ele criou o homem. Através de Jesus, ele restaurou esse propósito. E a partir daí, todo aquele que crer, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, passa a ser igreja, passa a ser templo, passa a ser a moradia, o lugar onde Deus vai habitar. Consequentemente, você passa a ser a eclésia de Jesus. Seja na escola, seja no comércio, seja na política, seja em qualquer lugar que nós formos, nós passamos a ser a referência. Então, nós passamos a influenciar as pessoas. Mostrar para as pessoas o que é ser filho de Deus. Ou habitantes do reino de Deus. Porque nós fomos tirados, nós estávamos presos no império das trevas, debaixo das garras de Satanás, debaixo do domínio do pecado e da morte. Mas quando Jesus morreu, ele nos pegou de lá e nos colocou no reino de Deus. Então, hoje você é cidadão do reino de Deus. Certo? Roma, ela tinha essas estratégias exatamente para trazer o domínio, o governo de Roma para aquela região. E nós vemos que Jesus faz a mesma coisa. Não é que Jesus obriga, porque na realidade Roma, ele entrava com o exército. Se você aceitou, aceitou. Se você não aceitou, morre. Mas Deus não é assim. Quando Deus fez, ele usou o exemplo de Roma, mas dizendo: eu amei a todos, e todos têm o direito de ser um cidadão do reino dos céus. Certo? Então Roma fazia isso para quê? Para influenciar. Pela cultura. Uma vez que eles conquistavam o território, já falei. O pastor escreve, mas já fui mais além. Nós somos, então nós vamos falar que nós somos infiltrados. Nós somos cidadãos do reino de Deus, que fomos infiltrados em Limeira, no planeta Terra, em todas as nações, para trazer a realidade do reino dos céus para a nossa realidade.
para que as pessoas, ao olhar para você, vejam que você é diferente. De manhã eu estava conversando com um irmão, e o irmão falou para mim assim: ai pastor, quarta-feira eu fui demitido. Ele falou: mas irmão, primeira coisa, você não está em crise, você está em Cristo. Você é um cidadão do reino dos céus. Se Deus fechou essa porta, não, mas foi o homem que mudou. Não, mas o homem pode ter te demitido, mas só demitiu você por autorização de Deus. E quando Deus fecha uma porta, Ele tem uma porta melhor aberta para você. Só você descansar. Ah, não, agora eu vou tirar uns dias de folga, que eu tenho fundo de garantia, que eu receber, também tenho seguro de desemprego. Eu falei para ele assim: irmão, não se preocupa, você não vai demorar muito tempo para você estar no outro cargo. Aí o irmão ficou mais animado. É influência do reino de Deus. Então nós somos influenciadores da sociedade. Lá onde você trabalha, onde você anda, mesmo no comércio, às vezes você vai comprar alguma coisa. Já aconteceu, eu ir no médico, você ficar sentar na cadeira e a pessoa sentar do meu lado e começar a reclamar. Mas a pessoa nunca me viu, não sabe quem eu sou. Aí a pessoa começa já a despejar o problema. É porque nós somos a referência. Olha, eu vejo que você tem um outro reino habitando em você. Tem um outro governo sobre a tua vida. Não é o governo do mundo, mas é um outro governo que habita a sua vida. Um outro exemplo é quando eu comecei a trabalhar em 2000, numa empresa de São Paulo. Eu era vendedor. Me deram a pior região para trabalhar. E aí todo mês eu vendia. Aí os caras de São Paulo, lá no meio da crise, reclamavam, falavam para mim assim: mas como? Está todo mundo, ninguém está vendendo e você está vendendo? Bom, eu não faço parte desse reino, né? A minha provisão, ela vem do céu. Como que acontece isso? Ah, eu não sei, só sei que Deus faz do jeito que Ele quer. Eu só acredito nele, confio nele e faço aquilo que Ele manda. Vai, eu vou. Fica quieto, eu fico quieto. E as coisas acontecem. Então, o que Jesus está tentando passar para nós, e o que nós queremos que você entenda, é isso: você faz parte do reino de Deus. Nós nos congregamos aqui como MISP, Missão Igreja, Igreja Sem Fronteira. Mas a MISP não te salva, a MISP não faz nada por você. Nós apenas instruímos você e mostramos que o Deus que age sobre a MISP é o Deus que está habitando em você, e Ele caminha com você, para que você seja um influenciador lá fora, lá onde você estiver. Eu já fui para a praia, tá lá passeando, de camiseta, de short. Eu tive que parar e orar para o pessoal lá na praia. Por quê? Porque as pessoas: ah, você é pastor. Não, mas lá na praia eu não sou pastor. Lá na praia eu sou uma pessoa qualquer. Qualquer um. Então nós temos essa incumbência de sermos influenciadores. E uma das coisas é transferir para as pessoas quem é o nosso rei. Da onde vem o nosso governo? Da onde vem a nossa esperança? Da onde vem a nossa paz? Mas parece que está tudo conturbado. E você parece que está numa paz aí, está dando risada. Eu sei, eu confio no Deus que eu sirvo. As pessoas pensam, já falaram para mim: mas como que você, no meio da situação, você está? Eu sei quem é o Deus a quem eu sirvo. Eu sei qual é o seu poder. Eu sei qual é o seu propósito, o seu projeto. E Ele me abençoará.
todos os dias. Se o mundo queira ou não queira, não me interessa. Se Deus quer, eu aceito, estou aqui. Então, como dizem, eu facinho, pode vir que eu recebo. E quando eu recebo, o que acontece? As pessoas notam. As pessoas do mundo começam a olhar para você e falar assim, mas como aconteceu isso na tua vida? Ó, como eu não sei. Eu só sei que o Deus a quem eu sirvo falou que ele ia fazer. Então ele está fazendo. Então eu tenho que aprender a mostrar para as pessoas, influenciar as pessoas a olharem para o reino a qual eu sirvo, para o Deus a qual eu sirvo. Não é porque o pastor mandou, não, aqui o pastor, a única coisa que o pastor faz é ministrar a palavra e dizer para você, você é abençoado. A palavra está dizendo, Jesus já subiu na cruz e morreu no teu lugar. Você é abençoado e salvo, porque ele morreu. Tá? Então nós temos que transferir essa paz. Às vezes a gente vai num velório. Eu já fui em velório de crente e já fui em velório que não é crente. Você vai no de crente, você vê que parece que as pessoas não estão aquela aflitas, desesperadas. É lógico, você vai sentir falta, vai dar saudade. A pessoa da família, ela vai, tudo que for fazer, vai lembrar da pessoa. Eu vou tomar café, a minha esposa gostava de tomar café desse jeito. Você fala uma coisa, lembra disso. Então assim, vai dar saudade. Mas a pessoa tem segurança, tem paz. Eu sei para onde ele foi. Vai no do mundo. A pessoa grita, berra, a hora que fala de fechar o caixão, então, tem gente que quer pular junto dentro do caixão, quer que vá. O que é isso? Isso aí é o reino do mundo. Esse é o governo do mundo. Essa é a história do mundo. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença. A igreja foi levantada para conquistar. Por que os judeus não aceitaram Jesus? Não, porque Deus falou que eles não iam aceitar, que iam endurecer o coração. Não. Os judeus não aceitaram Jesus porque eles queriam que viesse um rei montado no seu cavalo branco, com um grande exército, e derrotasse Roma. Certo? Era isso que eles queriam. Eles estavam oprimidos por Roma. Era isso que os judeus queriam. Aí vem Jesus, nasceu numa manjedoura. Pô, nem num bercinho de ouro o cara não nasceu na manjedoura. Cadê seu exército? Meu reino não é desse mundo. Significa que eu não tenho súditos nesse mundo. Jesus não tinha súditos nesse mundo. Então o que Jesus veio fazer? Ele veio pagar o preço para conquistar um povo para ele. Somos nós. E quando esse povo conquistado, ele vai voltar na glória, com poder, montado no seu cavalo branco e com um grande exército ao seu redor. Todo olho verá e toda língua confessará. Realmente, Jesus é o Senhor. Então o que Jesus fez? Ele veio para conquistar um reino, para conquistar um povo, para trazer a realidade dos céus para a vida daqueles que aceitarem. Então nós somos chamados para conquistar, para uma batalha. Por quê? Porque, como eu disse, você fazia parte do império das trevas. O diabo mandava você dançar, você dançava. O diabo mandava fumar, fumava. O diabo mandava fazer, você fazia. E aí você chega pro cara e fala para ele assim, não vou mais fazer o que você quer. Você acha que ele ficou contente? Você acha que ele aceitou assim? Não, beleza. Vou dar uma carta de recomendação para você, ó. Vai. Então o diabo luta, batalha contra nós todos os dias para nos desestabilizar, para nos destruir
e para matar você espiritualmente. Então, quando você é de Deus, você saiu de lá, foi colocado para cá, você arrumou um inimigo. Todo dia ele vai batalhar contra você. Além do que, como a gente fala na metanoia, Deus te deu o poder para você destruir as obras do diabo. O que é a obra do diabo? É a morte, é a chuva que deu lá no Rio Grande do Sul, é gelo que está caindo não sei aonde. Não. Doença é obra de Satanás. A doença entrou por causa do pecado. A rebeldia é obra do diabo. Então, tudo que afeta a nossa vida é obra de Satanás. Uma família destruída é obra de Satanás. Que foi agindo. Oportunidades ou situações acabaram dando a legalidade para que o demônio trabalhasse. E ele está tentando destruir uma família. Qual é a nossa função? É destruir as obras do diabo. É ir contra. Significa quando você ajuda uma pessoa que está caída, quando você orienta uma pessoa, quando você ora pela pessoa, quando você ministra a palavra de Deus, quando você diz para ela, olha, Jesus te ama, você está destruindo as obras do diabo. Você está indo contra as obras do diabo. Pastor, mas essa passagem que você leu aí, não é assim que a igreja, o diabo não vai poder fazer nada, e eu que sou a igreja vou estar aqui, e o diabo vai vir aqui e não vai fazer nada para mim? Não. Jesus estava chamando uma igreja, um povo, um reino, para ir contra o inimigo. Você quer um exemplo? Faz um teste. Pega uma pessoa que você conhece, que não seja convertido, que não seja conhecedor da palavra, que esteja em uma situação difícil, começa a orar por ela e começa a profetizar na vida dela. Começa a orar, põe o joelho no chão e começa a buscar de Deus. Opa, senhor, parece que a hora que eu começo a orar, parece que tudo virou contra, parece que o mundo inteiro virou contra. É lógico, o inimigo está tentando parar você. Ele sabe que se você continuar orando, você está trazendo o reino de Deus para aquela família, o reino de Deus para aquela situação, o reino de Deus para o corpo daquela pessoa que ela está doente. Então isso significa que nós temos que entrar nessa guerra, porque nós somos muito mais que vencedores. O inimigo vai se levantar? Vai! Como nós dizíamos antigamente, qual o tamanho da cabeça do diabo? É uma brincadeirinha, né? Qual o tamanho da cabeça do diabo? Não sabe? O meu é 40, ó. Quem está debaixo? A Bíblia diz que o diabo está debaixo dos nossos pés, debaixo do pé da igreja, do povo de Deus. Ele tenta, ele luta. Às vezes quando ele tenta de frente com você, ele viu que você levantou o escudo, firmou o pé e segurou ele, ele afasta. Aí ele vai tentar derrubar você pelas laterais, devagarzinho. Aí ele vai fazer o irmão pisar no seu carro, vai fazer a outra pessoa te ofender, vai fazer alguma coisa acontecer, aí você começa a desanimar. Como diz o salmista, né? Porque estás abatido a minha alma. O cara ali não serve a Deus, não ora, não jejua, não busca a Deus, não vai na igreja e prospera, e eu não. Isso é obra do inimigo. Mas você foi chamado para enfrentar o diabo e as situações. Existem dois aspectos que a igreja tem que assumir. Existe uma hora em que nós precisamos fazer barulho. É comandar no mundo espiritual. É ir contra as obras do diabo.
E existe uma hora em que nós precisamos trabalhar em silêncio. Tem hora que eu preciso chegar e demônio, sai em nome de Jesus e acabou. Mas tem hora que eu preciso botar minha cara no chão e falar, Deus, agora ó, eu já preguei, já falei, já anunciei, mas a pessoa está irredutível. Agora é a tua mão que vai operar. Então eu vou trabalhar em silêncio, eu vou trabalhar na oração. Eu batalho, mas eu oro. Quando eu busco a presença de Deus, eu entro na presença de Deus. E quando eu estou na presença de Deus, a glória se manifesta. E quando a glória se manifesta, eu venço a batalha. Então nós somos influenciadores. Cada um aonde trabalha, cada um aonde anda. Hoje a igreja está esparramada pelo mundo. A igreja, muitas estão esfriando, mas ainda existe o remanescente. Deus nunca deixou perder o controle da situação. E Deus sabe quem e com quem Ele pode confiar. Você é uma pessoa que está aprendendo que você é a igreja, que você é um vencedor, que você é aquele que tem autoridade. Como eu já disse em algumas outras aulas, a maior autoridade está em nós. E Deus nos deu a maior arma que existe sobre a face da terra, que é o poder da palavra. Tudo que nós falamos é um decreto. Se eu amaldiçoo, é um decreto de maldição. Se eu abençoo, é um decreto de bênção, é um decreto de vitória. Por isso nós temos que aprender a mudar o que nós falamos. Começar a falar como Deus fala. Aconteceu, mano. Teve um ano que nós estávamos ministrando aqui a Metanoia, terça-feira à noite. Acabou a Metanoia, os irmãos ficamos ali conversando. Aí a gente ia saindo e veio um rapaz de lá da biqueira chorando, falando que ele não aguentava mais essa vida, se eu não podia orar por ele. Ah, podemos. Chamamos ele aqui para dentro. E eu decretei, eu profetizei, eu falei sobre a vida dele. Ele era conhecedor da palavra. Esses caras que andam para a rua, que andam aí, se você perguntar, eles sabem mais da Bíblia do que nós. Mas o problema é que eles deixaram o inimigo derrubar eles e eles perderam. Mas na hora que eu estava conversando com ele, ele tentou falar e falei assim, não, deixa eu falar. Eu sei que você sabe, mas deixa eu falar. Você não pediu para mim orar? Deixa eu falar. Eu comecei a decretar. Tanto eu como os irmãos estavam ali. Nós decretamos, determinamos, nós profetizamos sobre ele. Nós oramos, amarramos aquele demônio. O moço chorou, abraçou, foi embora. E aí, pastor? O que aconteceu? Não vi mais o rapaz. Então não aconteceu nada, não. Não vi depois, porque não ficava mais na biqueira. Um ano depois, eu estava aqui na frente, ele estava passando na rua, que vinha vir um rapaz de terno, uma esposa do lado dele, uma mulher do lado dele, ele segurando uma criança no colo. Ele passou, eu olhei e falei assim, eu acho que eu conheço esse rapaz. Aí ele falou, pastor, é o senhor que está aí? O senhor lembra de mim? Ó, lembrar, eu não estou lembrando, mas você não me é estranho. Eu vim aqui uma terça-feira para você orar e você orou para mim aqui. Deus me tirou da biqueira, libertou das drogas, me deu um emprego, me deu uma esposa e aqui é minha filha. Então a maior arma está em nós. Você é a eclésia do Senhor. Você é o influenciador do reino de Deus. Eu gosto de falar de uma outra forma. Vocês conhecem aqui um embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, embaixador da Alemanha aqui no Brasil. O cara mora onde? No Brasil. O cara tem uma casa aonde? No Brasil.
seja em São Paulo, no Rio, Brasília, nos territórios brasileiros, certo? A casa dele, que está cercada por muro, que território que é dentro do muro? Não é o do Brasil. Não é o do Brasil. O Brasil está pegando fogo. Pergunta se o embaixador está esquentando a cabeça. Ai, eu vou passar fome, agora vai acabar tudo no Brasil, vou passar fome. Ele não está interessado. Eu sou um representante dos Estados Unidos aqui no Brasil. Da onde vem minha água? Dos Estados Unidos. Da onde vem minha comida? Dos Estados Unidos. Da onde vem meu pagamento? Dos Estados Unidos. Você entendeu? Significa assim: você é embaixador de qual reino? De qual reino você é embaixador? De Cristo. Da onde vem o seu alimento? Do céu. Da onde vem o teu sustento? Do céu. Da onde vem a tua proteção? Do céu. Quando nós vemos, aconteceu, começa a ter guerra no país. O presidente do país faz o quê? Manda helicópteros e avião para aquela região. O avião fica no aeroporto, o helicóptero vai e desce na embaixada, retira todo mundo da embaixada e leva no aeroporto. A guerra pode morrer, pode acontecer em todo o Brasil. O que é dele, ele tira. É a mesma coisa que acontece com a gente. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Aqui, eu sou influenciador. Eu estou mostrando para as pessoas que o meu rei comanda todas as coisas e me sustenta. Ah, mas pode estar em crise? Pode estar em crise. Deus sustenta. E se houver guerra? Deus me protege. Uma outra característica da igreja é que a eclésia, ela é uma financiadora de Roma. A eclésia que vinha de Roma ou vinha de qualquer outro lugar que estaria ali, ela era uma financiadora do reino do qual ela pertencia. Por quê? Ela pagava imposto para quem? O cara de Jerusalém? Não, ele pagava imposto para Roma. Roma sustentava o exército que estava lá. Roma mandava o alimento para eles. Então tudo que eles ganhavam, eles pagavam, sustentavam Roma. A eclésia de hoje é a mesma coisa. Infelizmente, de uns anos para cá, a coisa ficou conturbada, visão errada, e que as pessoas que estão na liderança passaram a achar que a eclésia tem que sustentar o cara. E não é a eclésia, a igreja, ela não tem que sustentar o pastor, o líder, qualquer nominação que seja, qualquer nome que dê. A igreja, ela financia missões, ela financia pastores. Se amanhã a MISP resolver falar, preciso mandar um pastor lá para os Estados Unidos, quem é que vai sustentar o pastor lá? A igreja, a eclésia. Porque a igreja, ela não está aqui para deixar o pastor rico, ela está aqui para sustentar a obra de Deus. Então, quando Roma mandava a eclésia, mandava aquele povo financiava tudo aquilo que estava em volta deles que pertenciam a Roma. Eles mandavam para Roma, mas Roma mandava suprimento, Roma mandava exército, Roma mandava roupa, Roma mandava tudo para eles. Entendeu? Então nós, como a igreja de Jesus, nós somos financiadores da obra de Deus. Significa que eu não estou aqui para deixar ninguém rico, mas eu estou aqui para financiar a obra que Deus quer fazer.
Mas pastor, tem uma pessoa, uma família passando fome, perdeu o emprego, a coisa está difícil e a pessoa está passando fome. Eu sou um financiador para manter o alimento na casa daquele irmão. A igreja tem que manter primeiro os irmãos e também as obras que possam trazer, mostrar a revelação do reino dos céus lá fora. Porque quando nós mostramos para as pessoas que nós estamos cuidando, as pessoas passam a entender que, olha, essa é uma obra diferente. As pessoas olham para você e veem que você é abençoado. Que hoje o que mais se fala é assim, um dia você vai ser abençoado. Não, eu sou abençoado. Você é abençoado. Você é um morador do reino de Deus. Na revelação que nós lemos, ô louco, meu, esse horário aqui, esse relógio aqui, tá muito louco o relógio já. Né? 5h20 já? Ô louco, velho. Vou falar pro pastor, vai começar às 3h30. Quando Jesus falou, então vamos. Então, quando Jesus falou a revelação lá para Pedro, ele falou sobre 3 revelações: a revelação do Cristo, do Salvador. Depois ele deu a revelação da eclésia, do povo escolhido para ser habitantes do reino de Deus. E ele deu a revelação do reino. Significa que em Cristo eu passo a ser habitante do reino e o reino me sustenta. Olha que revelação. Eu vou para Cristo, Cristo me leva para o reino e o rei me sustenta. Mas o rei me sustenta. O rei sustenta você. Mas o rei cura, o rei salva, o rei transforma, o rei te abençoa. Quando vocês estavam perguntando para mim sobre a situação do mundo, vai piorar? Não. A situação do mundo vai piorar. Por quê? Porque a Bíblia diz que vai piorar. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Tem que piorar para acontecer o que está escrito. Mas e nós? Nós não fazemos parte do reino dessa terra, nós somos parte do reino dos céus. Deus vai nos sustentar. Mas pastor, e se acabar a comida? Uma pergunta. A viúva de Serepta aqui, Deus mandou o profeta, vai lá, você vai encontrar a viúva. A viúva era rica? Ela tinha abundância? Não. O que ela tinha? Um pouquinho de trigo e um pouquinho de azeite. Ela ouviu a voz do profeta, ela descansou na profecia e ela fez o que o profeta mandou. E o que aconteceu? O azeite brotava e a farinha crescia na panela. Ela ia, tirava, fazia para ela todo dia. Quando ela olhava na panela, a panela estava cheia de novo. Mas que coisa é isso? É Deus. Deus pode fazer o ímpio te sustentar, como ele pode encher a tua panela. Ele pode começar a brotar as coisas na sua vida. Como que Deus vai fazer isso? Bom, isso que eu falei. Isso é com Ele. Ele falou, creia e obedeça. O resto deixa que eu faço. Por isso que Jesus falou assim, as portas do inferno não prevalecerão. O inferno não te vencerá. O inferno não te derrubará. Você não vai passar necessidade, mas você vai ser suprido e sustentado pelo rei do reino, que é Yeshua HaMashiach.
E o reino dele é um reino eterno. Amém? Mas precisava falar para o senhor, precisava umas 2 aulas para poder. Mas o importante é isso, você entender, você é a igreja. A igreja somos nós. Você é o templo do Espírito de Deus. Você é um influenciador, aonde você for. Seja pessoalmente, seja pela internet, seja no púlpito, seja lá no trabalho, aonde você for, você é um influenciador. Para mostrar para o mundo que o teu Deus é aquele que te dá paz e te sustenta. Amém? Alguma dúvida? Essa é desse período, essa aqui é a última aula. Nós vamos entrar no mês de férias. O pastor também vai falar isso no culto. Domingo que vem não vai ter? Não, domingo que vem não vai ter. É a 8, né? Não, para nós é 7. É 8 por causa da... que no primeiro nível foi acrescentado uma ministração. Nós falamos o que precisava. E como o pessoal tinha muita dúvida sobre a ceia, né? Então, nós fizemos uma para falar sobre a ceia. Quem participa, quem não participa, por que você participa, o pessoal acrescentaram. Mas no segundo módulo, essa é a última administração desse módulo. Agora você está apto para o terceiro módulo. Amém? Vamos colocar de pé. Ela acabou, o pastor já veio aqui, mano. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, por sabemos que o Senhor é o Rei do reino, o Deus que sustenta, que guarda, que provê, que abençoa, que cuida. Mas nós te pedimos, Senhor, que venha nos capacitar ainda mais a sermos influenciadores por onde nós formos, para que as pessoas, o Senhor, possa olhar para nós e saber que nós cremos num Deus todo-poderoso, um Deus que traz vitória plena em todas as áreas. E eu profetizo sobre essa classe, eu profetizo sobre esta vida: nenhuma arma forjada contra eles prosperará, porque o Senhor nos deu a maior arma, é a tua presença. Porque o Senhor venceu tudo na cruz do Calvário, e nós somos participantes. Eu os abençoo para que a glória do Senhor possa ser refletida por onde eles andarem, e que eles possam viver toda a palavra, toda a promessa que o Senhor já liberou sobre nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço pela tua palavra. Fica, Senhor, no altar do nosso coração. Abençoa o culto. Dá-nos, ó Deus, uma nova revelação, para podermos viver plenamente a tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém? 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 Estão de férias?